Eu descobri o seu canal por um acaso há uns 2 dias. Estou sem condições financeiras para pagar por uma terapia e não quero mais conselhos de familiares. Se você puder ler meu texto e opinar, agradeço. Eu não quero que ninguém tenha pena de mim. Quero mesmo é melhorar de vida, crescer enquanto pessoa e também financeiramente. Assisti a alguns dos seus vídeos e decidi pedir ajuda e aconselhamento para uma profissional. E essa profissional é você. Por favor, fale aqui o que preciso ouvir para o meu crescimento. Antes de conhecer seu canal, eu estava há semanas orando de joelhos para Deus acalmar meu coração. Estou triste e, sinceramente, não sei se eu sou a errada ou a iludida da história. Meu nome é Sonhadora, sou de origem humilde e nasci em um conjunto habitacional. Sempre estudei em uma escola pública de bairro. Com muito estudo e disciplina, há 21 anos, em 2001, entrei na Universidade Federal de Minas Gerais, que até então era a melhor universidade do estado. Me formei, passei em 3 concursos públicos e trabalho, infelizmente, ainda não é na minha área de formação universitária. Sempre vivi em função de minha mãe, pai e irmãos problemáticos, drogas e álcool desde a adolescência. Meus pais sempre foram muito carentes de dinheiro e de afeto. Meus avós, de ambos os lados, sempre exigiram deles mais do que deviam. Eles replicaram comigo aquilo que os pais deles fizeram com eles. Promoveram-me a arreio de família. Sempre vivi e fui tratada como se a única função da minha existência fosse cuidar dos meus pais e da vida do meu irmão. Meus sentimentos nunca interessavam. Sempre que eu dizia um não, eu era humilhada e amaldiçoada por minha mãe. Confesso que, diante de tanta pressão e julgo, surpreendo-me com o fato de ter conseguido estudar e ter uma profissão. Não julgo que estou em uma posição confortável, pois quero muito mais em minha vida e acredito que eu poderia ter alcançado um patamar mais alto. Mas com o tempo, aprendi a me perdoar e entendi que fiz o melhor com o que eu sabia fazer naquela época. Minha família se resumia a cuidar de minha tia-avó, que morreu de câncer, minha mãe, que teve câncer por quase 10 anos, meu irmão problemático, meu pai, homem de fé, mas que já estava cansado de tanto problema, e eu trabalhava e estudava. Essa era a minha vida. Não pensava em comprar nada para mim como um imóvel, um carro. Quando falava sobre isso com minha família, eles criticavam e diziam que eu não precisava, pois eu não iria me casar. Nessa época eu ainda era jovem, tinha 25 anos, pesava 45 quilos, distribuídos em 1,5 metro de altura. Era charmosa, sorridente e muito, mas muito inocente. Nunca me dei uma chance de viver um romance. Somente aos 29 anos dei meu primeiro beijo na boca. Aos 38, em 2008, fui apresentada a um rapaz. Namoramos por quase 1 ano. Foi meu primeiro namorado dentro de casa. Antes dele, teve só um rolinho com o rapaz do primeiro beijo. Resumo, os 2 namorados, o rolinho de quando eu tinha 29 e o namoro sério quando eu tinha 38, me traíram pelo mesmo motivo. Eu me recusei a fazer sexo antes do casamento. Depois da traição, terminei os relacionamentos. Eu estava arrasada emocionalmente. Lembra do meu irmão problemático? Após perder a casa que ele morava, perder as corretoras de imóvel, acabar com o casamento dele, o cara ficou abandonado e sem nada. Então veio morar conosco. Aí eu conheci o inferno de perto. Agressivo, sempre bêbado e drogado. Viviam todos apenas com o meu salário. Eu pagava tudo, cozinhava, limpava e ainda era humilhada por minha família. Meu irmão berrava me chamando de solteirona, armava socos contra mim. Meu pai simplesmente ficava em silêncio diante daquilo tudo e pedia para que eu tivesse paciência, pois isso era o que Deus queria. Usava a religião para me dominar. Sempre fui muito religiosa e hoje vejo com clareza que a forma como me ensinaram sobre Deus não é nada correta. Não temos que viver debaixo do jugo dos homens e comer migalhas. Eu me coloquei debaixo da mesa e aceitei as migalhas. Hoje penso se a problemática da história era na verdade eu mesma o tempo todo. Somente uma pessoa com problemas mentais aceitaria isso tudo da sua família.
Sempre tive condições de ir embora, mas não fui. Tinha medo que eles, minha família, passassem dificuldades, pois não tinham nada de renda. Sabe, Silvana, apesar dos pesares, acho que daria sim para eu ter estudado mais. A dor em meu peito era muito grande. Eu tinha projetos e não ia para frente. O silêncio é a grande chave para o sucesso. Eu falava demais, comentava demais, pedia conselhos demais para aquela minha família tóxica e complexada. Após uma depressão, antes da pandemia, eu busquei ajuda com aquilo que estava ao meu alcance, livros e vídeos no YouTube. Li muitos livros como Napoleon Hill, Joseph Murphy, Bob Proctor. Procurei me aprofundar nas leituras e descobri a tal lei da atração. Dentro daquele inferno que era minha casa, busquei meditação, jejuei, tentei me blindar como podia. Aos 41 anos de idade, durante a pandemia, eu estava solteira, vivendo um tumulto dentro de casa com meu irmão bêbado, minha mãe com câncer em fase terminal, meu pai com início de Alzheimer e eu infeliz por me ver solteira, sem nenhum bem material, além de um carro velho, um emprego fora da minha área que eu detestava. Minha mãe faleceu no dia 22 de agosto de 2020, em casa. Eu tinha 41 anos de idade na época. A verdade é que eu me senti muito sozinha, carente, diminuída por estar solteira, sem filhos, sem patrimônio próprio e vivendo aquele horror dentro de casa com meu irmão drogado. Na época, eu tinha apenas uma especialização. Sempre me cobrei muito por não ter continuado a estudar e fazer um mestrado, pelo menos. E olha, Silvana, sem nenhuma modéstia, eu não aparento ter a idade que eu tenho. Quem não me conhece pensa que tenho uns 27 anos. Sou bonita, simpática, tenho assunto, mesmo sendo de uma origem tão humilde. Também sei me comportar à mesa e sou elegante. Após o falecimento da minha mãe, decidi me dar mais uma chance de encontrar meu amor e ter minha tão sonhada família. Alguns dias após a morte da minha mãe, entrei em um aplicativo de relacionamentos, namoro católico. Agora começa a história que preciso de orientação. Ou será que eu precisava de orientação desde sempre? No aplicativo de relacionamento, conheci um homem de outro estado, do Rio de Janeiro, 52 anos, divorciado, com uma filha, católico e lindo. Pesquisei sobre ele e descobri que ele era bem-sucedido, ou pelo menos aparentava. Ele é descendente de alemães e a família tem até foto com o Dom Pedro II, quando vieram os imigrantes alemães para Petrópolis. Na época, eu fui taxativa. Não quero um relacionamento com ninguém de fora da minha cidade. Quero conhecer meu marido. E ele insistiu e trocamos o WhatsApp. Ele veio para Minas Gerais para me conhecer. Um mês depois daquele primeiro contato, para ser bem mais exata, no dia 25 de setembro de 2020, ficou 15 dias em um Airbnb. Passeamos, apresentei a cidade, almoçamos fora, ele tem 2 metros de altura e eu 1,5 metro. Duas coisas passavam pela minha cabeça naquele momento. Aquele homem maravilhoso e experiente não voltaria para ficar somente passeando de mãos dadas com uma mulher de 41 anos. Segundo, será que com uma diferença tão grande de altura entre nós, seria possível ter relação sexual? Como seria isso? Eu tive que rir aqui, tadinha. Alguns dias antes dele partir, fizemos amor. Perdi minha virgindade aos 41 anos de idade. Foi uma delícia, obviamente. Não nos amávamos, mas ele foi muito carinhoso comigo e, detalhe, sem nenhuma proteção. Apesar dos meus sonhos de ter família, ter um companheiro, pensei que talvez ele não voltasse mais. Mas eu não aguentava mais dizer não para o sexo e ser traída por falta dele. Preferi arriscar com ele. Para meu espanto, em menos de um mês, ele voltou. Passou o aniversário dele comigo e nessa altura dos acontecimentos, ele conheceu meu pai também. Por videochamada, eu conheci a filha dele e o pai dele também. Ele então me convidou para ficar na casa dele, no Rio de Janeiro, e disse que sairia mais barato pagar minha passagem para que eu fosse para a casa dele do que ele vir até Belo Horizonte e ter que pagar pela hospedagem. Afinal, eu não iria colocá-lo dentro da casa do meu pai com meu irmão ali. No final de novembro de 2020,
Peguei um ônibus e embarquei neste sonho. Contei para 2 tias minhas, passei o endereço dele e fui para o Rio de Janeiro. Minha prima me chamou de louca. Já minha tia disse que parecia filme, eu em busca do amor. Cheguei à casa dele e fui muito bem recebida. A empregada estava com Covid e não foi trabalhar durante aquele período que fiquei lá. Confesso que desde o início tive que cuidar da casa dele, lavar, cozinhar. Ele e a filha de 10 anos são muito bagunceiros. Sabe, Silvana, a vida dá uns sinais e a gente fecha os olhos. Fizemos amor todos os dias, sem proteção. Aliás, nunca nos protegemos. Ele usava o coito interrompido e eu nem sabia que isso existia. Voltei outras vezes para a casa dele e ficava 15 dias pelo menos, sempre tentando conciliar meu trabalho remoto e cuidar da casa dele. A empregada ia somente 2 vezes por semana, sendo uma delas só para cozinhar. Eu ia ajeitando as coisas na casa dele como dava. Quando a comida acabava, eu cozinhava. Quando sujava, eu limpava. Mas enfim, quando eu não fazia nada, ele e a filha jogavam uma indireta para que eu fizesse. Eu não podia sair de casa sozinha sem ele, nem para caminhar na praia. Ele dizia que tinha ciúmes. Eu ficava muito cansada na casa dele. Eu trabalhava remotamente e ia fazendo as funções domésticas da casa toda. À noite ele queria sexo. Nem sempre eu tinha vontade, mas acabava cedendo. Fui apresentada à irmã dele, ao pai e à família da segunda esposa do pai dele. Em janeiro de 2021, entrei no Facebook dele, atitude que até então eu não tinha, pois não gostava de redes sociais, e vi várias fotos dele com a ex, a mãe da filha. Fotos antigas, fotos recentes, ele abraçado com ela nos dias do aniversário da filha. Ela já tinha um companheiro desde que se separou dele em 2015. Entrei no Facebook dela também e não havia nem sinal dele nas fotos, somente fotos com o atual companheiro. Aliás, a filha, que ficava uma semana com o pai e uma semana com a mãe, não suportava o companheiro da mãe, ou seja, o padrasto. A filha dele sempre dizia que preferia ficar com o pai e comigo, pois eu era a namorada mais legal que o pai teve até então. Eita, fiquei intrigada, mas bola pra frente. No final de janeiro de 2021, quando vi as fotos no Facebook, questionei sobre aquilo. Ele disse que eu não tinha o direito de falar nada e que eu deveria me preocupar se ele era um bom namorado para mim. Questionei o porquê de não ter nenhuma foto minha. E ele ficou nervoso, dizendo que eu estava cobrando demais. Ele sempre postava fotos no Face. Ele me disse que comentou com os amigos dele sobre as minhas cobranças e que os amigos dele concordaram com ele e que eu não tinha direito de ficar questionando. Fiquei com raiva e terminei o relacionamento, mas alguns dias depois eu pedi para voltar. Ele me deu uma ignorada, mas acabou voltando. Não era mais o mesmo. Praticamente me intimou a comparecer no aniversário da filha dele em fevereiro de 2021. A filha também pediu muito para que eu fosse. Eu, sinceramente, não queria ir. Eu queria evitar uma situação constrangedora. Eles insistiram e eu cedi. Comprei um presentinho para a menina, presente simples, pois afinal ela tinha de tudo mesmo. Era normal o pai sair com ela, uma garota de 10 anos, e gastar R$2.000 em roupas. A maioria ainda tinha etiqueta dentro do armário. Lembra que eu lavava e guardava a roupa na casa dele? Foi assim que descobri. Quando eu ia guardar as roupas no armário, estavam cheias de sacolas que ela nunca tirou do plástico e estava sempre pedindo mais e mais coisas para o pai. Em fevereiro fui para o aniversário, 8 horas e 30 minutos de viagem de ônibus. Ele estava estranho dessa vez. Tratou-me com frieza, querendo que eu fizesse os serviços da casa. Pediu para que eu fritasse salgados para o aniversário da filha e eu me recusei. Ele implicava comigo o tempo todo. Fomos para a festinha da menina, que foi em um clube. Ajudei a servir a mesa. Tiraram fotos com todos, inclusive comigo. Mas ele não publicou uma única foto minha no Facebook dele. Não tinha sinal de que eu existia no Face e no Instagram dele. Eu também não colocava foto dele. Aquilo me incomodava muito, mas me calei.
Queria ter uma família e pedi a Deus orientação de como lidar com aquela situação. Chegou abril de 2021 e fui para a casa dele novamente. Dessa vez fiquei quase 2 meses. Fui mega maltratada por ele gritava comigo, eu não tinha tempo nem para fazer as minhas unhas. Ele decidiu vender o apartamento dele e eu ajudei na mudança. Não existia uma única foto minha, nem no descanso de tela do computador ou do celular. Sempre fotos com a filha. Eu mesma dei uma caneca para ele com a foto de nós dois. No início ele nem quis, pois achava que a filha podia não gostar. Mas ficou com a canequinha e tomava seu café nela todos os dias. Aquele era o único indício de que eu existia naquela casa. Teve uma vez que ele me machucou durante o sexo. Tive uma crise de choro. Arrumei minhas coisas e disse que ele era agressivo e eu iria embora. Ele não me pediu desculpas, mas pediu para que eu ficasse. Na época, ele disse que eu não tinha experiências na cama, por isso pensei mal dele e eu acabei ficando. Nossa, ele quis dizer que é normal machucar alguém na cama. Eu disse para ele que eu não ficaria voltando para o Rio e deixando minhas coisas em Belo Horizonte sem ter um compromisso mais sério como um noivado. E ele disse que era muito cedo para esse tipo de decisão. Algumas semanas depois, voltei para Belo Horizonte, decidida que acabaria ali. Fui ficando fria com ele ao telefone, as videochamadas diminuíram também. Lembro que no dia 12 de junho de 2021, combinamos de ver um filme online por videochamada, Casablanca. Na verdade, a escolha foi minha, e ele teve que pagar pelo filme, pois não estava disponível. Menos de 40 minutos de filme, ele interrompeu na melhor parte e me disse que iria ligar para a filha que estava na casa da mãe. Era simplesmente 11 horas da noite. Reclamei do porquê ele não ter ligado mais cedo para a menina e que ainda cortaria o filme que eu estava gostando muito. Ele fez um gesto com as mãos sinalizando que eu reclamava muito e desligou o telefone na minha cara. Fiquei arrasada. Meu primeiro dia dos namorados foi desse jeito. No dia seguinte, eu saí sozinha de casa para passear. Eu já estava em minha terra, Belo Horizonte. Ele me ligou, viu que saí sozinha de casa, pediu para eu voltar logo para casa e depois pediu desculpas pelo dia anterior. Aceitei as desculpas, mas eu também não era mais a mesma. Eu me sentia insignificante, uma empregadinha que o patrão paga. Decidi que não voltaria mais para a casa dele. Não sei se foi golpe dele, mas ele me ligou algumas semanas depois, desesperado. Disse que foi ao médico e suspeitava que ele estava com um problema no coração. Sinceramente, eu acreditei, pois ele sempre tremia muito quando estava com raiva. A ereção durava poucos minutos, menos de 10. Ele dava uns trimelique quando dormia. Ele me implorou para que eu fosse para o Rio e o acompanhasse para fazer os exames. Novamente, peguei um ônibus, 8 horas e meia de viagem. Depois estava eu lá, na casa dele. O acompanhei em todos os exames, mas estava lá por caridade, essa é a verdade. Já não o via mais com os mesmos olhos. Depois que os exames foram realizados, ele me chamou para ir ao shopping e me levou em algumas lojas para ver uma aliança. Mediram o tamanho do meu dedo, escolhi uma aliança grossinha. No dia seguinte, ele apareceu com uma sacolinha. Não era uma joia, era a aliança mais barata da Romanel. A mais fininha e que ficou até larga no meu dedo. Pegou o telefone e exigiu que eu ligasse para minha filha avisando que fiquei noiva. Não teve mais nada além daquilo. Frustração total. As alianças sequer tinham os nossos nomes gravados. Nessa altura, ele já estava no novo apartamento e o pai morando junto. Aliás, ele não suportava o pai dele. Diga-se de passagem que o pai também é muito bem-sucedido na vida. Não entendi o porquê daquela situação. Meu então noivo estava procurando um imóvel para alugar e ficarmos juntos. O pai dele me mandou uma mensagem dizendo que eu era responsável por separar um filho de um pai. E eu não entendi nada. Ele então não alugou um apartamento e ficou com o pai. E o apartamento, esse que estávamos, só tinha 2 quartos e a filha tinha que dormir com o avô. Na suíte simplesmente estavam as coisas da filha dele. Quando eu fui para lá, minhas roupas ficavam o tempo todo dentro da mala, pois não tinha espaço para mim, tudo ocupado pelas coisas dela. Não questionei sobre a aliança ser uma bijuteria,
pois ele devia estar apertado financeiramente com os gastos da mudança. Então, voltei para Belo Horizonte. Infelizmente, em julho de 2022, meu pai trincou o fêmur numa discussão com meu irmão. Papai desequilibrou e se machucou. Nessa época, meu noivo foi viajar com a filha. Fizeram vários passeios. Eu chorava de tristeza com meu pai no hospital, eu completamente sozinha. Em momento algum, meu noivo ofereceu ajuda para eu pagar um cuidador para ficar com meu pai no hospital. Paguei tudo sozinha. Remédios, curativos, cuidador e meu noivo passeando com a filha. Até que questionei o porquê dele não vir para Minas para me apoiar. Para minha surpresa, ele veio. Chegou mal-humorado em uma segunda-feira e foi embora em um sábado. Meu pai no hospital e ele já chegou querendo sexo. Eu disse que não me sentia à vontade com aquilo e pedi para ele respeitar a situação. Moro em um lugar simples, a casa é simples e ele acabou tendo que dormir comigo no quarto. Ele tentava fazer comigo, mas não deixei. Graças a Deus, meu pai se recuperou, voltou para casa e no sábado, meu noivo voltou para a casa dele no Rio de Janeiro. Infelizmente, alguns dias depois do meu noivo ter ido embora, meu irmão novamente veio me agredir em casa. Dessa vez, peguei minhas coisas, chamei um táxi e fui de camisola e roupão para a casa de parentes. Exatamente 13 dias depois, no dia 1º de 2021, eu estava morando em um apartamento mobiliado e alugado. Fiz tudo sozinha. Meu noivo voltou para Belo Horizonte, dessa vez ficou no meu apartamento. Ele me ajudou muito fazendo supermercado e comprando coisas que eu precisava para montar uma casa. No final de outubro, ele exigiu que eu fosse para a casa dele, no Rio de Janeiro, e dessa vez pagou a passagem de avião. Assim que chegamos, ele me levou para passear fora, mas assim que chegou no apartamento dele, ele quis logo fazer sexo. Parecia que eu tinha que pagar de imediato a passagem. Foi péssimo essa vez que fiquei na casa dele. O pai estava junto, a filha também. O pai sujava as coisas e o noivo e a filha ficavam pedindo para eu limpar. Não limpei. Me fiz de boba. Eles ficaram resmungando entre eles que eu estava em um hotel. Fui maltratada pela filha dele, que disse que o pai gastava muito dinheiro comigo. Uma menina de 11 anos falando essas coisas. E o pior, o pai ficava calado. Mas eu não me calei. Disse que eu era servidora federal, tinha um emprego e o pai dela quase não me levava para passear. Se ele estava gastando dinheiro, era com ela mesma, que estava sempre precisando de alguma coisa. E ali foi o segundo término. Desse dia em diante, meu noivo ficou estranho. Ia jogar tênis todos os dias e ficava horas no clube, e eu sozinha dentro de casa. E parecia que o pai dele estava desconfiado de mim. A esposa do pai mora em uma cobertura no mesmo prédio, mas não quis o pai dele junto dela. Eles eram casados, mas moravam separados. O tempo todo, o pai ia no apartamento quando eu estava sozinha e chegava de mansinho, como se quisesse pegar alguma coisa no pulo, entende? Quando chegou no sábado, dia 22 de outubro de 2021, meu noivo novamente iria me deixar o dia inteiro sozinha para jogar tênis. E eu disse que iria para a praia e no almoço estaria de volta para ficarmos juntos. E ele não deixou. Disse que eu era complicada e estava sempre arrumando transtorno para ele. Gritou comigo. Dessa vez fui para o quarto, arrumei minha mala, deixei a aliança na mesa e fui para a rodoviária. Acredite, estou contando o resumo de tudo isso. Aconteceram coisas muito mais humilhantes. Voltei para Belo Horizonte. Resumidamente, um mês depois ele veio atrás de mim. Foi um inferno, o sexo era horrível, fazendo-me sentir um lixo. Para piorar, fomos com meu carro para um passeio. Quase morremos. E ainda por cima, meu carro ficou destruído. Passamos o ano novo juntos e ele pagou outra viagem. Novamente, fomos com meu carro destruído e foi horrível de novo. Não tirou uma única foto comigo. Estou contando o básico, mas enquanto escrevo, fui lembrando de coisas absurdas as quais eu tolerei. Em dezembro de 2021, decidi fazer mestrado em administração de empresas e o convidei para estudar comigo, pois as aulas eram online, e ele debochou da faculdade e do curso. Ele ficou surpreso quando descobriu que eu iniciei o mestrado
mesmo sem ele. Em fevereiro de 2022 foi o aniversário da filha dele. Dessa vez eu não fui. Eu tinha aulas no mestrado. Ele fez uma festa bem chique para a menina, com mais convidados. Tiraram fotos e ele postou as fotos dele com a mãe da menina no Facebook. Questionei sobre aquela atitude e ele disse que a filha dele possui todas as senhas e foi ela quem postou. Pedi para que ele tirasse e mudasse a senha para a filha não ter acesso, pois aquilo era um desrespeito comigo. Novamente veio a velha frase: a minha filha faz o que quer com quem quiser e você não tem nada que se intrometer na criação dela. Respondi que ele estava certo e que a filha dele podia mesmo desrespeitar quem ela quisesse, mas agora ela iria desrespeitar a próxima namorada dele, porque para mim a relação tinha acabado. Em resumo, ele veio para Minas Gerais e reatamos em março de 2022. E estava tudo muito ruim. De repente, começou a aparecer no Facebook e no Instagram dele fotos de ex-namoradas, vídeos dele beijando outras mulheres, coisas antigas e muito antes de mim. Nesses vídeos, a filha estava junto de todas as mulheres que apareceram em vídeos diferentes. Contei 3 ex-namoradas diferentes, com a mãe dela 4. Em todos, ele falava de casamento com elas. Pedi para ele tirar aquilo da internet, pois era muita humilhação. Nada, o de sempre. Em junho de 2022, meu pai adoeceu novamente. Novamente fiquei sozinha e meu noivo não se ofereceu para me ajudar financeiramente com nada. Estava grosseiro, evitava-me, gritava, me tratava mal quando eu ligava para ele. Ele disse que estava com problemas e que a ex estava ameaçando tirar a guarda da filha assim que eles voltassem da Europa. Alguns dias depois, ele me mandou uma mensagem pedindo um tempo. Respondi que o melhor era terminar em definitivo e sumir do mapa. Cancelei minhas redes sociais, não respondo a ninguém da família dele e nem a ele. Isso foi no dia 22 de junho de 2022, um pouco mais de um mês. Fiquei de cama de tanta tristeza depois de chorar por uns 3 dias. Levantei da cama, arrumei as coisas dele e mandei tudo de volta para o Rio de Janeiro. Estou trabalhando muito, estou firme no mestrado, quero muito conseguir um novo companheiro, mas quero muito mais ter minhas coisas. Sonho em comprar uma cobertura, em trocar meu carro e, por último, ter um amor em minha vida. E é isso, Sil. Eu queria saber se você pode comentar sobre tudo o que escrevi e obrigada por ler minha história, que por sinal é longa, hein? Ah, e ela tá perguntando também o que vocês acham. Bom, a gente não precisa, né, ter um grande estudo de caso para entender aqui que você está repetindo o mesmo ciclo, né? Você sempre foi maltratada, então vai ser impossível, sempre aceitou ser maltratada. Então fica impossível você cruzar com alguém que te trate com respeito, que te trate com educação. Eu acho que de tudo que aconteceu aqui, a única coisa coerente que você fez na sua vida foi sair da casa do seu pai. Uma coisa aqui que eu achei interessante, gente, é que ela fala assim: o meu pai ficou doente e o meu noivo, porque ela enfatiza muito essa questão dele ser o noivo dela, né? Uma aliança de bijuteria no dedo e ele é o noivo dela. Não que a aliança signifique alguma coisa, né? É só como é que a gente chama? Uma coleirinha que alguém põe ali. Você é minha. Agora você é minha. Comporte-se e respeite. Mas não é essa a questão. A questão é, ela enfatiza bastante aqui o fato de o pai dela ficar doente e ele não ajudar financeiramente, mas ele não tem nenhuma obrigação com seu pai. Nem você deveria ter assumido essa obrigação quando seus pais ainda tinham condições de trabalhar e resolveram acolher o seu irmão dentro de casa. Isso você já sabe, né? Você mesma fala aqui que você devia ter algum problema mental para aceitar toda essa situação. Então, eu não vejo obrigação sua, se o pai dele ficar doente, de você ajudar. Quanto a isso, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Se você precisou pagar cuidador, essas coisas, é uma responsabilidade que você assumiu desde muito antes. Então é responsabilidade sua, não é responsabilidade dele, ponto. Desde o começo, quando ele te tratou como funcionária e como empregada na casa dele, você aceitou. Tudo que aconteceu na sua vida foi e é responsabilidade sua.
Mas eu achei muito legal que agora caiu a ficha, né? Caiu a ficha de que você tem que correr atrás do que você quer pra você. Eu quero um carro novo, eu quero uma cobertura, eu quero as coisas, eu sou uma funcionária, eu tô firme no mestrado, beleza. Vamos ver se você ainda não vai fazer a besteira de voltar novamente pra este cara. E para de sonhar com família, com homem, porque você só vai conseguir ter uma pessoa legal ao seu lado a partir do momento que você não sonhar mais com isso, a partir do momento que você não quiser mais isso, não precisar, porque enquanto você precisa, enquanto você sonha, enquanto você quer, enquanto você acha que não vai ser feliz sem aquilo, aquilo lhe é tirado. Lhe é dado coisas baseadas em escassez, em falta de amor próprio, principalmente. Então, a partir de agora, você tem que alimentar dentro de você o desejo de ser feliz. Tudo o que é bom e incrível na nossa vida vem através do nosso bem-estar, da nossa paz interior. Então, para de ficar se responsabilizando pela casa e pela vida dos outros. Sua mãe só fazia com você o que você permitia, seu pai, seu irmão, todo mundo. Você só está repetindo o mesmo padrão. O padrão de que as pessoas só chegam até você para ter benefícios. As pessoas não se aproximam de você por uma coisa diferente, porque você cresceu aprendendo que tinha que se doar, que tinha que dar para os outros, que tinha que pedir permissão para os outros, pedir conselhos. Ai, será que eu compro um apartamento? Você não precisa. Mas não tem que perguntar, o dinheiro era seu. Você não tinha que pedir conselhos para pessoas ferradas que não tiveram nunca nada na vida. É com você. Leve seu pai para morar com você e largue esse seu irmão para onde ele quiser ir da vida, ok? Então, eu sonho em ter uma família, então pare de sonhar. Crie dentro de você o cenário dessa família, como você quer ser tratada, e a partir desse cenário de como você vê os outros te tratando, comece a fazer isso por você. Comece a dizer não, comece a se respeitar. O problema aqui é que esse seu noivo, ex-noivo, ele não queria pôr foto com você porque ele sabia onde te machucava, porque ele no fundo é um narcisista. Ele é um narcisista, um homem que não cuida da própria casa, que deixa uma fedelha fazer o que quer da vida. Como que você conseguia ficar com esse cara? E essa questão de fazer o sexo sem proteção também, né? Você não conhecia esse homem, você não sabia o que estava por trás disso tudo. E que bom que pelo menos você não engravidou deste ser. Cuide de você. Se você vai ter filho, se você não vai casar ou não vai, isso não pode ser o motivo ou o que vai caracterizar se você vai ser uma pessoa feliz ou não. Se isso não se realizar na sua vida, tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. Você já é feliz consigo mesma, ok? Se perdoe. Se tire de dentro de si mesma essa coisa de responsabilidade que você adquiriu com os outros. Não é responsabilidade sua. A responsabilidade da sua vida é com você. Comece a emanar mais amor para as pessoas que você terá amor de volta. Foque mais nos seus projetos, se coloque como prioridade e tudo dá certo no final. Para com essa história de eu já pensei em sair daqui, mas vou deixar a minha família. Olha, se eu tivesse alguém que me sustentasse, dificilmente eu ia trabalhar. Por quê? Porque quando você tem tudo, você não sente necessidade de fazer as coisas. É isso que acontecia com os seus pais, com o seu irmão. Eu queria saber de onde o seu irmão tira dinheiro para usar drogas, né? Porque a gente sabe que não é barato, não. Mas é isso então, essa é a história dela. Eu espero que vocês deixem aqui também os comentários de vocês, porque é muito importante. E se eu não me engano, pelo nome aqui que ela citou, ela pede, né, para ser chamada de, acho que é Esperança, né? Pelo nome que ela colocou, o nome verdadeiro dela, eu acho que ela é minha aluna. Eu gostaria de saber muito se ela é minha aluna, mas pelo nome, é um nome diferente, eu acho que ela é minha aluna do Metamorfose, sim, e talvez por isso ela esteja já tomando esse tipo de atitude, se fortalecendo, né? Porque o Metamorfose é para isso, para o seu fortalecimento em primeiro lugar. É isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Até a próxima história real.